Qual a importância em conhecer as características metrológicas dos instrumentos de medição? Tá? Principalmente com respeito à incerteza da medição. Veja, quando nós temos um instrumento, não é simplesmente vou usar um instrumento e colocar ele em determinado local para fazer medição. É necessário conhecer o critério de aceitação, ou seja, quais são as características metrológicas do processo, e saber se o instrumento ele efetivamente possui as características metrológicas adequadas para ser utilizado naquele ponto. Isso é fundamental, tá? Até porque nós temos a incerteza da medição, tá? Que, como a gente fala sempre aqui no canal, é a dúvida que nós temos com relação a onde está o valor real, né? E isso dentro de uma probabilidade. Então significa que para que você tenha certeza, né, que o teu instrumento está, digamos que, operando dentro de um critério, a incerteza da medição precisa, obviamente, estar dentro daquele critério, né? E isso é uma característica metrológica do instrumento. E é uma característica metrológica do instrumento que altera, né? Ela muda em função do desgaste do instrumento, enfim. Então, ter conhecimento das características metrológicas do instrumento é algo fundamental para que ele possa ser instalado em determinado local ou ser usado para uma determinada aplicação. A grande questão é que, normalmente, o que nós observamos é que há uma visão somente para a faixa de medição do instrumento e para a resolução dele, tá? Onde, na realidade, essas duas características são as que menos importam, tá? A incerteza da medição é a principal característica. E é essa característica que deve ser levada em consideração, tá? Obviamente, junto das demais, mas para que você possa determinar exatamente onde o instrumento ele pode ser utilizado e como esse instrumento ele pode ser utilizado. Até porque a incerteza da medição ela muda de ponto para ponto, né? Não são todos os instrumentos que possuem uma incerteza para toda uma faixa de medição. Então são questões que você deve observar, deve ter muita atenção quando você for olhar as características metrológicas do instrumento, tá? Então, quando você for olhar para isso, olhe além da faixa de medição e da resolução que o instrumento tem, ok? Se esse conteúdo fez sentido a você, se ele é interessante, compartilha, deixa o teu joinha e acompanha a gente no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Até mais!